4. Eu quero, hoje pela manhã eu falei sobre o amor de Deus, e agora eu desejo falar sobre o Deus que não faz acepção de pessoas. Diz assim a palavra de Deus: disse o Senhor a Samuel: até quando terás 1 Samuel 16:4. Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita. Dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amados, nós, por vivermos em sociedade e vivemos por padrões que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, nós nem sabemos explicar quem elaborou esses padrões, mas eles são colocados para nós e nós passamos a aceitá-los, passamos a viver de acordo com esses padrões. E normalmente quando nós vamos contra os padrões, nós somos vistos como loucos, nós somos vistos como alguém que está fora da moda, como alguém que está atrasado, é demodê. A gente vai ouvir um montão de coisas. Quando fala do cristão, então, que o cristão foi chamado para ir na contramão, vão falar: eles são bitolados, são sem cultura. Normalmente são essas coisas que a gente ouve quando o padrão ele é colocado. Ontem, uma das coisas que a gente conversava era isso, né, Mônica? Houve um tempo, nos anos 60, e aqui eu creio que tem um pessoal aí dessa época, o que era visto como beleza eram as mulheres que eram cheinhas. Essas que, quanto mais cheinha, mais bela eram as mulheres. E aí hoje a gente vive numa época que quanto mais graveto, quanto mais magrela, é o padrão de beleza, mais bonita, a modelo do momento. E a gente vai vivendo assim, de padrões e padrões. E eu comentava que houve uma época, e a irmã Daurinha vai lembrar dessa época, né, irmã Daurinha? Que o pessoal que tinha o cabelo mais crespo, as mulheres esquentavam no ferro. Quem que pegou isso aí, gente? Esquentar, pegou? Não, Moniquinha, você nasceu ontem, né? Esqueci esse negócio. Esquentava lá o ferro para poder alisar, esticar o cabelo. O Jefferson está ali rindo. Hoje, a moda que
que daí é ter o cabelo, né, grandão, né, quase assim uma árvore, assim, mais ou menos. Porque os padrões, eles vão mudando. E repito, a gente normalmente não sabe quem criou, de onde vem, mas nós o aderimos. E assim sendo, toda vez que alguém, Márcio, foge do padrão que a gente conhece, esse alguém, ele é olhado de maneira meio atravessada. A gente olha para essa pessoa de maneira meio estranha. E isso está em todas as áreas. Quando nós olhamos para algumas pessoas na rua, a gente vai, dependendo do traje dela, do cheirinho que dela exala, a gente vai se agradar, vai olhar com bons olhos, ou a gente vai repudiar e vai olhar com maus olhos. Eu tenho um amigo chamado Clebi, que na verdade ele é amigo do meu tio e depois se tornou também meu amigo por tabela. E quando eu fui fuzileiro naval, era recruta, ele já era sargento de fuzileiro naval. E esse Clebinho, lutador, fortão, todo marombado. E a época, hoje isso já é meio natural, mas eu estou falando de quando eu tinha 20 anos de idade, olha, há 30 anos atrás. Parou um carro, que na época era o carrão, não é? Um Monza lindão na porta do Clebinho. Descem dois caras de terno, gravata, com a maletinha, e falam que tinha uma proposta de negócio que eles estavam investindo nas pessoas que eram militares. Clebinho ia sair para jogar uma pelada, que a gente até jogava junto lá na Marinha, mas Clebinho falou, pô, estou com um pouco de pressa. O cara falou assim, não, mas não vai demorar, não, pode ser na tua varanda mesmo. E aí eles foram até a varanda, que não sei se ele mora no mesmo lugar, uma subidinha. Ele subiu, sentou na mesinha bonitinha de vidro, puxou a cadeira. Quando ele sentou, os caras a mala, tiraram duas armas, renderam o Clebinho, levaram tudo que podiam levar, fizeram um lanche na geladeira dele. Na hora que ia embora, já falaram para ele, olha, foi muito bom fazer negócio com o Senhor, qualquer dia a gente volta. Isso eu estou falando há 30 anos atrás. Se a roupa do pessoal fosse outra, se talvez chegasse de bicicleta ou a pé, eu tenho as minhas dúvidas se Clebinho os deixaria entrar, porque nós vivemos assim, por padrões, e dentro dos padrões julgamos quem merece honra e quem não merece, quem é digno de ser investido e quem não é. E normalmente fazemos isso por padrões, não fazemos isso por caráter. Normalmente fazemos isso por padrões, não fazemos isso por direção do Espírito Santo de Deus. E quando Deus chama Samuel para ungir o rei no lugar de Saul, porque Deus havia rejeitado Saul, Samuel chega na casa de Jessé e veio o cara lá bonitão pra caramba dessa, com um porte físico bacana, marombeiro de primeiro. E aí Jessé, a primeira coisa que ele fala é esse, com certeza eu achei o cara ideal, é esse que Deus escolheu. E aí não vem só o não de Deus, vem o não e vem todo um ensino. Não é esse, eu rejeitei, porque eu não vejo como vê o homem, eu não vejo a aparência. É como se Deus começasse depois a falar aquilo que está no Novo Testamento, os quadrinhos 20, e sondo o coração. Eu vejo a essência, eu vejo a alma. É por isso que em Mateus Jesus vai ensinar, depois Tiago vai repetir isso no capítulo 2 de Tiago, se não me engano, que a gente erra quando chega alguém com anel, com joias, e a gente quer colocar no primeiro banco, enquanto chega o outro de maneira mais simples, a gente coloca lá no final. E o Senhor está dizendo que a gente erra ao fazer acepção de pessoas. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas a gente tem que pregar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Quem mais nos rouba hoje? Quem? São os políticos, né? E como eles se vestem? Bem demais. Inclusive tem um dinheirão para poder se vestir bem, que sai dos nossos impostos. Onde eles comem? Nos melhores lugares. Seus carros? Nos melhores. E estão botando a mão no nosso bolso sem pedir licença todos os dias. Mas quando a gente olha para tais pessoas,
Normalmente a gente fala, essa pessoa de tal aparência, que mora em tal lugar, com tal traje, essa pessoa ela é digna de honra e de glória. Quando a gente vem para o meio cristão, a gente começa a dizer, olha, ele é pastor, ela é pastora, ele é evangelista, ela é evangelista, é digno de honra e de glória. Mas a minha Bíblia, e a gente vai ver isso hoje, que ela é igual a sua Bíblia, nunca tem a ver com o título, tem sempre a ver com o caráter. Diz a palavra do Senhor que não é pelos dons que as árvores serão conhecidas, não é pelo cargo que a pessoa tem que elas serão conhecidas, não é pela conta bancária que ela tem, não é pelo time que ela torce, né, Sérgio, que ela vai ser conhecida. Está escrito, pelos frutos conhecereis a... E esse Davi, até o próprio pai não o via dentro do padrão que tinha na época. Por quê? Ele é ruim, novinho, cuida das ovelhas, está mal cheiroso, é o menorzinho da casa. Esse não vai ser chamado. Tanto é que tem que o profeta perguntar, tem mais algum filho aí? Aí ele fala, tem umzinho lá, cuidando lá das ovelhas. E Deus fala para o profeta, é esse quem eu escolhi. E esse Davi que foi escolhido, a Bíblia vai dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Esse Davi que foi escolhido, a Angélica, quando dirigia o culto, leu um salmo que é salmo de Davi. Esse Davi que foi escolhido, cantaram canções falando sobre ele, é o homem que traz a arca de volta para o templo. É esse Davi que é responsável da linhagem de quem vai nascer, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Deus não vê como ver o homem. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. É esse Davi que, quando peca, escreve o Salmo 51, ele não fala sobre o nome de pessoa, mas ele fala, o coração aquebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É esse Davi que nem o pai olhava direito para ele, que Deus falou, tu podes não olhar, mas eu olho. Às vezes, dentro da igreja, dentro da nossa casa mesmo, a gente olha para alguém pelos padrões que nós criamos e falamos, não vai sair coisa boa daí. Isso não é novo. No capítulo 1 de João, quando Natanael chega e fala sobre Jesus, ele vai dizer assim, pode sair alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E de Nazaré estava vindo Jesus, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós sabemos dessa história toda, tudo que eu estou contando aqui vocês já sabem, não é nada novo. Mas o problema não é saber, o problema é deixar com que a palavra de Deus, comandada pelo Espírito de Deus, faça morada em nós e passe a nos guiar. Nós ainda vivemos olhando para as pessoas pela aparência e achando se ela pode ou não pode, se cabe ou não cabe. Olhamos o título e falamos, esse título é bom, esse título é ruim, e não olhamos o caráter da pessoa, a vida da pessoa, porque continuamos olhando com os olhos da carne, não com os olhos de Deus. E Deus falou que Ele não vê como vê o homem. Eu quero pegar um exemplo que ele chegou aqui agora, apesar do time que ele torce. Eu já ouvi de algumas pessoas, não de uma ou duas, mas de algumas pessoas sobre o Robert. Eu não conheço o Robert antes de eu chegar aqui, como eu não conheço nenhum de vocês. Robert, a Bíblia fala, dá honra a quem tem honra. E quando eu cheguei aqui, e Deus foi me mostrando algumas coisas pela graça dele em relação ao Robert. E a gente foi começando a dar as oportunidades para Robert. Robert foi orando e algumas pessoas falam, pastor, o Robert era mudo aqui. Não sei se é verdade, Robert, é o que eu ouvi. Pastor, ele entrava mudo e saía calado. O aleluia era a poesia dele daquele dia. Hoje o Robert está como coordenador da escola dominical e que com o Robert tem sido uma bênção para nossas vidas, amados. Hoje o Robert dirige culto, prega. Se deixar, ele tira já o pastor e fala, tomei teu lugar, né? Mas não vou te dar esse mole não. Mas isso é para dizer que Deus não vê como vê o
homem, e Deus está o tempo todo mostrando isso em sua palavra. Se tu abrires a tua Bíblia em Amós, capítulo número 7, é um profeta que pouco de nós de Noel já lemos, mas está lá na Bíblia. Amós, capítulo número 7, chamado dos profetas pequenos, porque ele escreveu pouca coisa, não tem a ver com importância, mas sim com a quantidade de coisas que ele escreveu. Amós era boiadeiro, ele plantava, ele cuidava de boi, ele tirava as fezes de boi, era um homem simples, do campo, não vinha de linhagem nenhuma de profeta. E Deus não só chama Amós, como ainda complica a vida de Amós, que normalmente, quem lembra da história, depois de Salomão, as tribos elas foram divididas, ficaram 10 ao norte, 2 ao sul, e normalmente os profetas do sul profetizavam para o sul, os profetas de norte profetizavam para o norte, e Deus pega Amós do sul, que não tinha nada a ver com o profeta, chama Amós e manda ele profetizar lá no norte, lá em Jerusalém, lá em Israel, e ele está lá profetizando. E aí vem aquele pessoal que estuda para poder acusar o outro. Olha, vem aqui, esse homem não tem linhagem nenhuma, não tem histórico nenhum dele, para poder ele sair de lá e vir profetizar aqui. E a resposta de Amós era: eu não era profeta, nem filho de profeta, eu era cultivador de sicômoros, mas Deus, o meu Senhor, me tirou de trás das malhadas e me mandou vir aqui profetizar para vocês. É Deus. E a gente não consegue compreender isso, por isso que de vez em quando a gente fica surpreso. Essa fala de Natanael pode vir alguma coisa boa de tal lugar, pode vir alguma coisa de tal pessoa, e Deus vai, como está lá em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Deus começa a soprar na vida de alguém que a gente jamais permitiria que Deus assopraria, e sai dali um homem de Deus, uma mulher de Deus, sai um profeta de Deus, sai alguém segundo o coração de Deus, e a gente fala: como é que pode isso? E o nome disso é que Deus não vê como vê os homens. Não é segundo o padrão social. Nós temos tanta dificuldade de compreender isso, que não tem como mudar. Nós vivemos numa sociedade que é feita de hierarquias, de posições, como a gente falou aqui. Tem o presidente, tem os senadores, tem os ministros. Quando a gente chega na nossa casa, tem pai, tem mãe, tem filhos. As hierarquias, elas sempre vão existir. Mas a gente tem dificuldade de compreender que no Evangelho o que tem é chamado, que todos são iguais. Somos iguais no pecado e somos iguais na graça, porque está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas ao mesmo tempo está escrito: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Somos iguais no pecado, mas somos iguais na graça que nos salvou. O mesmo sangue que me libertou, te libertou. O mesmo Jesus que se crucificou na cruz por amor a mim, foi por amor a você. O mesmo Espírito que em mim habita, em você habita. E Deus não faz acepção, Ele continua salvando a todos, em todos os lugares, e chamando a todos, ainda que a gente não queira chamar. Fala para mim, tu chamaria Saulo? Chamaria, Cláudio? Capítulo 7, Saulo é aquele que está dando consentimento para a morte de Estevão. E Estevão morre de uma maneira tranquila, sem quase dor nenhuma, né? Ele morre apedrejado. Isso no capítulo 7. Capítulo 9, está Saulo suspirando ameaça contra a igreja do Senhor. E Deus se apresenta, Jesus se apresenta a Saulo e fala: eu te escolhi. Eu te escolhi porque você vai padecer muito por amor ao meu nome, você vai pregar a minha palavra. E a gente vive hoje lendo os escritos de Paulo quase todos os cultos por esse homem que eu e você não chamaríamos, mas que o Senhor chamou. E Gideão, tu abre lá em Juízes 6, a partir do verso de número 11. Está o povo de Deus, quem conhece o livro de Juízes, o povo de Deus se torna cativo, se arrepende e clama a Deus. Deus vem, resgata, o povo fica um tempo bom, quando ele vê que está em paz, se perde de novo,
que se arrepende, clama a Deus, Deus vem de novo, manda um profeta, usa, liberta, e vai assim o tempo todo. Mas lá no capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 11, Deus está chamando Gideão, e Gideão se acha tão pequenininho, que ele fala assim, ó, Manassés é a menor tribo que tem, nenhuma tribo é menor do que Manassés, e eu sou o menor da minha família. Caramba, se tem o último lugar, Gideão se colocou depois no último lugar. Ele começa falando que a tribo dele é menor, e da família dele, ele é o piorzinho que tem. E Deus fala, Gideão, não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Na tua força, eu vou te usar para libertar o meu povo. E o negócio é tão frenético, é tão forte, que o povo que vai lutar é pequenininho, muito inferior, muito menor em número do que o adversário. Mas Deus ainda fala assim, tem muita gente, para mostrar que sou eu que estou chamando, e quem dá a vitória sou eu. Vai lá, quem beber água ajoelhado, quem for ir dar todas as especificações, no final só ficam 300, e não tem a ver com espartanos não, tá? Tem 300 lá, e Deus vai dar vitória através de Gideão com 300, mesmo ele falando que ele era o menor dos menores, mas Deus não vê como ver o homem, e quando Deus chama, ninguém pode mudar essa história. A gente vai encontrar isso na Bíblia o tempo todo. Quando Deus aparece em Moisés, primeira desculpa de Moisés é: eu não sei falar. Parece que Deus não sabe quem era Moisés. Acho que Moisés pensou, Deus não me conhece não, ele está me chamando, mas ele deve ter olhado lá na agenda, o meu currículo não está completo lá com ele não, vou explicar para ele, Senhor, eu não sei falar. E Deus fala, tá bom, vou nem discutir contigo, vou usar teu irmão para falar através de você. E esse homem que dá desculpa, Deus vai e liberta o povo depois de mais de 400 anos que estava cativo. Quando Deus chama Jeremias vai falar, eu sou uma criança. E o Senhor diz, não se preocupe, não diga eu sou uma criança. Capítulo 1 de Jeremias, que é quando você abrir a boca, o meu Espírito falará por você. É esse Deus que vai contra toda a lógica humana, para poder ensinar para mim e para você. Não julgue ninguém pela aparência, não julgue ninguém pelos teus conceitos, não se apresse, como Paulo vai escrever a Timóteo, que na época não era unção com óleo, a unção era através da imposição de mãos, e Paulo vai falar para Timóteo, olha, não negligencie o dom que há em você, o qual você recebeu pela imposição de mãos dos presbíteros. E ele continua falando, depois ele vai falar para Timóteo, não se apresse em colocar as mãos sobre qualquer pessoa. Quem está falando, veja primeiro quem é, não vá pela aparência, não vá pelo dízimo alto que ela dá, não vá pelo número de carinha de santo que ela tem, não, olhe quem é quem, e assim você, pelos olhos do Espírito, poderá discernir quem é de Deus e quem não é de Deus, quem Deus se agrada e quem Deus não se agrada. Mas não olhe pelos padrões do homem, mas olhe pelos padrões de Deus. É o tempo todo Deus fazendo isso, e a gente vive hoje, às vezes falando assim, são dois polos. Um deles é, eu não mereço ser salvo. Eu vou te contar uma novidade, tu não mereces ser salvo. Você não merece ser templo do Espírito Santo de Deus. Você não merece estar aqui essa noite, como eu também não. O nome disso é graça. Hoje de manhã eu pregava e falava sobre isso, sobre esse Deus que resolveu nos amar, e ninguém pode parar esse amor, e Ele vai continuar nos amando até a eternidade. Mas tem gente que não consegue compreender que Deus nos ama e nos resgatou por quem Ele é, e Ele olha para nós de uma maneira que a gente não entende e nos salva. E às vezes a gente, no meio da gente, olha para o outro e fala, como pode Deus usar tal pessoa? Porque continua olhando com os olhos carnais, continua olhando com padrões que nós criamos. É muito interessante quando as mensagens são assim, né? Escutem o silêncio. Dá um
glória a Deus, por favor, em nome de Jesus. Eu estou falando que Jesus te resgatou porque Ele te ama e nos dá glória a Deus. Mas é porque tem outra parte, né? E a gente começa a olhar para o outro e falar: por que Deus salvou? Por que Deus usa? Por quê? Por que está em tal lugar? Fulano, eu lembro, e minha esposa testemunhou isso, nós nem pensávamos em namorar. No meu primeiro ano de evangelho, eu não lembro mais se foram 46 ou 47 pessoas que eu levei a Cristo na minha igreja, onde eu congregava. Fora as pessoas que foram para Batistas, que foram para Batistas, que foram para a Assembleia de Deus, na igreja do Jairo, lá no Monteiro. E eu lembro que um dia, pastor Jorge pregando, e ali a gente tem que visitar o pastor Jorge pregando, ele estava pregando sobre missões. E eu nem sabia direito o que era missões. E ele falou assim: e a gente tem um missionário aqui na igreja. E eu, né, nunca tive vícios, mas eu na igreja, acho que eu contei isso aqui. Eu era um cara que conseguia estar nos dois grupos. Esse negócio de igreja dividida, como lá de Coríntios, tinha o povo que eles diziam que era o povo da carne, e tinha o povo que eles diziam que era o povo santo, o povo de fogo, né? Isso na igreja, de verdade, não é história não. Eu me converti nessa época e eu conseguia transitar nos dois grupos, porque tinha oração, eu estava, tinha vigília, eu estava, tinha jejum, eu estava, mas tinha praia, eu estava, tinha pelado, eu estava, tinha festa, eu estava em tudo quanto é lugar, e dando glória a Deus. Eu transitava dos dois lados. E um dia, nesse dia que o pastor Jorge estava pregando, ele falou: e a gente tem um missionário aqui, eu quero chamar o irmão Rogério do Amaral, que era dos dois Rogério Francisco e o Rogério do Amaral, que era eu. E quando eu passava caminhando para receber a oração do pastor, uma irmã no banco, eu ouvi dizendo assim: isso aí, missionário, maior prostituto. Assim, eu tinha um ano e pouco de evangelho, um ano e um cadinho de evangelho. E passado um tempo, eu fui fazer parte do ministério de oração que caiu com onde essa própria irmã fazia parte do ministério de oração. E aí quem não vem na escola dominical não vai saber direito da história, mas quem vem vai lembrar que eu falei que Deus já me usou muito em muitos dons. E a minha esposa está aqui, ela vai confirmar isso. A minha fila de oração, que o pastor Jorge botava 7 pessoas aqui na frente para a gente orar. A minha fila e a fila da irmã Eliana ia como se fosse daqui lá no último banco. E lamentavelmente as outras pessoas ficavam vazias, não é, minha esposa? E eu estou contando isso para dizer que Deus, quando chama, independente do que vão falar de você, é entre você e Deus. E Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Mas ainda assim Ele gosta de mostrar que é Ele quem está fazendo e glorificar o nome dEle através da minha e da sua vida. Tu crê nisso em nome de Jesus? Porque Ele é assim. Ele decide resgatar, Ele resgata. Ele decide libertar, Ele liberta. Ele decide salvar, Ele salva. Um outro amigo que a gente está distante há muito tempo, nem sei na verdade por onde ele anda, então por causa disso eu não vou usar o nome dele, mas ele era da macumba, e da macumba pesada mesmo, das feitiçarias tremendo. E aí a avó dele morava em Paquetá, não é mais vivo, e a avó dele adoeceu e ele começou a entrar em um processo de depressão, muita coisa errada acontecendo, muita coisa ruim acontecendo na vida dele. E ele disse que ele sentou na beira da praia, na beira do mar, perdão, na praia, e olhou para as pedras e falou lá o nome do capeta que é responsável lá, eu não vou repetir aqui: onde está você que permite eu estar vivendo isso e fazendo isso? Aí ele olha para o mar, e essa pelo menos vocês sabem, né? Onde está você que me permite fazer isso, viver isso, está passando por isso? E ele diz que ele sozinho na praia Paquetá, ele escuta assim: e no princípio criou o Senhor os céus e a terra. E ele estava falando das pedras, do mar, falando do mar. Passados dias ele volta para sua casa em Realengo, e é um culto de domingo. Chegam 3 jovens abusados, cheios do Espírito de Deus, cheios do poder de Deus. Chega na porta dele
toca a campainha, ele vem e os caras falam: a gente veio aqui te buscar para ir para a igreja, para ir para o culto. Aí ele: vocês estão malucos? Não sabem quem eu sou? Quem é a minha mãe? Vocês não conhecem a gente? Vocês não? A gente conhece. Mas Deus falou que é para poder te levar. A gente veio aqui e não vai embora enquanto você não for para o culto. E ele: não, mas eu não vou, como eu vou? Eu sou fulano, como eu vou para o culto? A minha vida é assim, como eu vou para o culto? E os jovens, cheios de autoridade, falaram: a gente não vai sair daqui enquanto que você não botar a roupa e ir para o culto. Ele: tá bom. Aí entrou o desafio: eu vou, mas eu vou com a roupa, minha roupa branca, eu vou com as minhas guias todas, pode? E os jovens: pode, sem problema algum. Ele foi lá, botou todas as roupas lá dele, as opereiras, tudo lá. E aí ele entrou no carro e ele disse que ele fazia um monte de sinais que tinham lá, que era para que os capetas viessem e impedissem as coisas de serem realizadas. E ele está fazendo um montão de coisa no carro, e os jovens estão lá cantando, conversando com ele, ele fazendo sinais, os jovens orando, cantando. Chegou na igreja. Quando ele chegou, ele falou assim: não vão me aceitar bem aqui. Quando ele entra, vem o Senhor que ficava ali de volta e aperta a mão dele, o abraça e fala: seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele já ficou espantado com esse negócio. E aí ele foi, sentou no último banco. Ele falou: vou fazer os sinais aqui, não vai acontecer nada aqui. Ele fala que na cabeça dele, fala: não vai baixar nada aqui nessa igreja. E aí chega a hora do pastor pregar. E o pastor vai pregar. E no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Ele começou a chorar. Mas aí o pastor foi pregando sobre algumas coisas de ações boas. E ele falou: poxa, mas eu me encaixo nisso daí. E o pastor termina lá em Apocalipse: mas os feiticeiros, os adivinhos, os mentirosos, os homossexuais, efeminados, está escrito lá, não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala: meu Deus, e agora? E o pastor falou: mas se você quer ser salvo, que quer a tua vida transformada, vem aqui que a gente vai orar por você. Ele disse que ele já foi andando, tirando as guias todas, e se converteu para a glória de Deus. Depois a mãe dele se converteu. Mas Deus começou a falar com ele lá na praia. Ele e Deus, ninguém mais. 3 jovens, cheios do Espírito, ouvem a voz de Deus. 3 jovens. Jovens, os escrevi porque sois fortes. E os levam, quase que eu falo o nome dele, e o leva, e ele se converteu. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E para Deus todos somos importantes, porque todos somos criados para sermos e vivermos a sua imagem e semelhança. Deus continua chamando, salvando, capacitando quem Ele quer, da maneira que Ele quiser. E a única coisa que nos cabe é dizer: louvado seja Deus. Para Deus, muito obrigado pela tua soberania, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor é misericordioso e de vez em sempre o Senhor nos surpreende levantando quem a gente não levantaria. Só que isso tem que causar alegria em nós, porque são essas loucuras de Deus que nos faz poder dizer: só o Senhor é Deus. Eu quero te convidar a abrir comigo essa passagem. Eu quero ler com você. É só um versículo, mas eu quero que tu leia Atos 10. Atos 10, versículo 34. Amém, amados? Amém. Já tem folhinha aí fazendo barulho. Está escrito: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade ou com acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o tem e faz o que é justo. De todas as nações, de todos os lugares, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é raça, tribo, nação, Deus continua chamando, resgatando e usando de maneira poderosa, porque Ele é Deus. A gente vai abrir em João 4, é a passagem uma das passagens que eu mais preguei na minha vida, e acho que eu nunca preguei essa passagem aqui, mas é a passagem que eu mais preguei na minha vida. É a história da mulher samaritana.
Há pouco, vocês sabem que de vez em quando eu falo sobre essa passagem, mesmo que eu não pregue diretamente sobre ela. Mas olha o quadro, gente. É uma mulher do Ciné que tinha tipo 5 maridos. O que ela tem agora não é dela. É mulher, que mulher não era nem contada na época de Cristo. Era aquela pessoa que olhava para ela até mesmo e dizia: eu não posso estar junto de ninguém. E ela vai buscar água meio-dia para não encontrar com ninguém. Ela é samaritana. E judeus e samaritanos não se davam. E o templo, naquele momento de adoração, estava construído em Jerusalém. Ela tinha tudo para se sentir pior do que Gideão, porque a sua vida social, emocional, não era como a de Gideão. E além disso, Gideão era homem e ela era mulher. Mas há um Deus que não olha como nós olhamos. Há um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça e compaixão, com amor incomparável, que no começo do capítulo ele vai dizer assim: importa que eu passe por Samaria. E ele vai lá em Samaria, encontra a mulher na beira do poço. Os discípulos tinham ido comprar coisas, e ele fala para ela uma das revelações que nós mais amamos: se tu beberes dessa água que sou eu, rios d'água fluirão de dentro de você. Ele fala para ela ainda: olha, não é Samaria nem Jerusalém, não é um lugar geográfico, mas o que Deus busca são os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele vai fazendo revelações tremendas que ele não tinha feito até então. Essa mulher se levanta e vai pregar Jesus para os homens, se tornando a primeira missionária do Novo Testamento que a Bíblia nos traz, porque Deus a encontrou quando ninguém mais queria encontrá-la, quando ela mesma não se achava. Deus fala: eu vim aqui em Cristo Jesus porque me importava passar por Samaria, porque eu te amo e quero te resgatar, e não só resgatar, eu quero te usar. Esse chamado de Deus, que não tem a ver com currículo. Amados, pense nos 12 discípulos. Eu pregando aqui um tempo atrás, e ontem eu também comentei sobre isso, eu vou só falar de 2 deles. Mateus era judeu, cobrador de impostos, vizinho de Pedro. Mateus cobrava imposto em nome de Roma, dos próprios compatriotas, dos próprios judeus. Então, obviamente, ele cobrou imposto de Pedro. E era costume da época e até hoje, né? O pessoal que cobra sempre cobrar um pouco mais. E aí Mateus ganhava 2 vezes. Ganhava do que Roma pagava e da exploração que ele fazia dos próprios iguais. E Deus vai e chama um que meteu a mão no bolso do outro. Mateus meteu a mão no bolso de Pedro. Os publicanos, que eram assim que eles eram chamados, tanto é que Jesus um montão de vezes vai falar sobre fariseus e publicanos, porque eram esses cobradores de impostos. Jesus chama um publicano e chama o outro que foi roubado, foi furtado, e fala: vocês 2 vão caminhar juntos, vão mudar o mundo por causa do meu nome, porque vocês serão meus discípulos. E no final da história, em Mateus 28, Jesus os envia dizendo: ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando tudo de que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pega 2 que a gente jamais diria, eles vão andar juntos. Eles não só andam juntos, mas eles são movidos pelo mesmo Espírito e transformam o mundo. Estamos aqui falando do Evangelho também por causa deles. Esse Deus que não faz acepção, esse Deus que chama homem e mulher, chama ancião e chama criança, chama rico e chama pobre, chama o pequenininho e chama o grandão, e vai transformando, vai libertando e vai salvando. Amados, se tem um lugar que a gente tem que compreender isso, principalmente no Evangelho, é no momento que vamos celebrar hoje a ceia. É quando todos sentam, espiritualmente falando, à mesa do Senhor. E sentando à mesa, todos recebem do pão, todos recebem do cálice, todos foram batizados no mesmo Espírito, selados no mesmo Espírito, resgatados pelo mesmo
Senhor, porque Deus não vê como vê os homens e nosso Deus não faz acepção de pessoas. Por último, eu vou ler uma passagem que eu comentei sobre ela. Tiago 2, do 1 ao 4. E aqui eu termino a pregação. Tiago 2, do 1 ao 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fique em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés, não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Juízes de maus pensamentos. Ainda que seja difícil para a gente entender, Deus nos ama com o mesmo amor. Ele chama e capacita segundo o seu propósito. O ministério Ele dá segundo a sua vontade. Mas Ele ama a todos de igual maneira. Quando Cristo morre, morre por todos e para todos. Quando o Espírito é derramado, é para todo aquele que nele crê, sem acepção de pessoas. Meu desejo é que nós entendamos isso. Senão vamos continuar dizendo: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pare de olhar com os olhos naturais, dos padrões que o mundo nos coloca. Olhem todos com o amor de Cristo. Busque o discernimento espiritual. Analise se o fruto que está sendo produzido é do Senhor ou não é do Senhor. E aí você vai saber de fato quem é quem. Porque muitos, e Senhor, que nos últimos dias viriam dizendo que no nome do Senhor eles seriam Jesuses e não seriam. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala que muitos se levantariam como falsos pastores e falsos profetas. Então busquem Deus, olhar com os olhos do Espírito. Amém, amados? Amém.